Continuando, meus irmãos, vamos a outro item. Diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, cabe aqui a gente fazer um esclarecimento aqui com relação à definição de erraticidade por Kardec. Então vamos lá. A erraticidade, segundo Kardec, é o estado dos espíritos errantes. Ou seja, aqueles espíritos que, como nós, que ainda têm defeitos, que erramos ainda. Ou seja, é o estado dos espíritos ainda não encarnados. São os espíritos que vivem no plano espiritual, nos intervalos das encarnações. Então, todo espírito que ainda não é puro, que necessita reencarnar, como todos nós, quando a gente desencarna, Kardec define que nós estamos na erraticidade. Seja nas colônias espirituais, no umbral, em qualquer lugar. Ou seja, quando desencarnamos, nós ainda espíritos imperfeitos, vamos para a erraticidade. Isso é para a gente entender. Ou seja, somos nós que ainda necessitamos da reencarnação, espíritos imperfeitos. Quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, para o plano espiritual, aqui definido como erraticidade. Bom, então vamos lá. Feito esse esclarecimento, vamos aqui falar sobre diferentes estados da alma no mundo espiritual. O item 2. A casa do Pai é o universo. Olha o que nós falamos lá atrás, todo esse universo que falamos anteriormente. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha o que ele nos fala aqui. E aí a gente para pensar. Por que nós estamos na Terra? Um planeta de provas e expiações? Foi ao acaso que estamos aqui? Nessa escola planetária? Não. Porque ela nos oferece, é um mundo que nos oferece, tá? A morada correspondente ao nosso adiantamento. É a escola que precisamos para o nosso progresso. Ok, meus irmãos? Estamos entendidos, né? Então vamos continuar. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, no mundo espiritual. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Entendeu, meu amigo? Vamos lá. Então, olha só, dependendo do estado do espírito mais ou menos depurado, dependendo desse espírito, se ele é apegado mais ou menos às coisas materiais, ele no estado, ou seja, na erraticidade, ele vai ter essas percepções, essas sensações. Ou seja, quanto mais apegado à matéria o espírito for,
mais sofrimentos na erraticidade ele vai ter. Porque ele não vai ter esses bens materiais. Então ele sofre. E nós vemos isso, né, meus irmãos, nas nossas sessões. Quantos e quantos irmãos, apegados à matéria, se sentem muito mal. E aí eu vou fazer uma colocação que eu estou me lembrando agora. No estudo passado, vocês que ouviram o estudo, que foi muito bem colocado nesse estudo anterior, o depoimento de uma rainha de França. E ela relata que ela, como rainha na França, vocês devem lembrar disso, ela tinha tudo a seus pés, ela era dona de tudo, ela se achava uma deusa. E quando ela desencarnou, ela relata o sofrimento dela. Relata o sofrimento por achar que tinha o sangue azul e ver irmãos servos num patamar muito acima do dela. E ela traz esse relato. Aconselho a vocês que é um relato impressionante, verdadeiro e muito bonito de um exemplo de um espírito que era apegado à matéria, que tinha todo o poder e que está lá nesse estudo. Aconselho a todos a reverem esse estudo dado, se não me engano, pelo nosso irmão Fábio, e muito bem colocado à época. Bom, vamos continuar. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Olha que lindo, meus irmãos, isso. Olha que lindo. Então nós temos que lutar aqui no nosso planeta para sermos melhores, para praticarmos a caridade, para estudarmos bastante essa doutrina de luz, para sermos melhores, para fazer essa transformação interna nossa, para que a gente possa se afastar cada vez mais dessa sensação, desse apego às coisas materiais e entendermos que nós somos verdadeiramente espíritos e que a nossa verdadeira pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria espiritual é o universo. Nós só estamos aqui numa escola para aprendermos, para nos amarmos e para cada um de nós fazer a sua melhora íntima. E olha que bacana, e a gente sabe, a gente tem lá uma esperança, uma luz lá no fim do túnel, nos mostrando que nós, quando chegarmos lá, nós vamos poder percorrer esses mundos com uma facilidade que hoje ainda não temos, porque estamos presos a essa materialidade. Que nós vamos poder nos elevar, percorrer o espaço, esse infinito. Imaginemos Jesus, a liberdade que ele tem de percorrer esses mundos, de estar ajudando no progresso desses mundos, de estar dirigindo o progresso de nosso planeta. E sabemos que ele também ajuda no progresso de outros planetas. Não é só o nosso. Olha só a magnitude de nosso amado Mestre Jesus. Continuando. Vou aqui voltar. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, é o nosso caso. A gente não pode afastar aqui da Terra. Não temos essa condição ainda.
mas nós estamos lutando para criar essa condição. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Olha a liberdade de Jesus. Olha que nós podemos chegar lá. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições. Pena, meus irmãos, sob o quante dos sofrimentos morais. Vou parar aqui e vou repetir. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade. Imaginemos a liberdade de Jesus novamente. Enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições. Pena, sofre sob o guante dos sofrimentos morais. Esse sofrimento é interno, é da sua própria mente, do seu apego à materialidade, dos seus atos, das suas ações, enquanto encarnado na Terra. Isso nos dá a certeza de que nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar, tentar amar uns aos outros, fazer a caridade, seguir o código de ética moral de Jesus, para podermos galgar, ganhar essa liberdade e não ter esse sofrimento. Voltando aos nossos trabalhos no Nefas, às terças e quintas-feiras, os médiuns que participam disso sabem muito bem do que está sendo falado aqui com esses irmãos. Muitos veem sofrimento moral. Muitos vêm aos frangalhos, atormentados, cheios de remorsos, cheios de pesares, presos, insulados, e são levados para o Nefas, para iniciar, pela divina misericórdia, através dos mentores, daqueles irmãos desencarnados, daqueles espíritos abnegados, que retiram esses irmãos desses sofrimentos para levar ao Nefas, para terem os primeiros contatos com a caridade e com o amor. Daí a responsabilidade dos médiuns. Daí a responsabilidade daqueles irmãos que recebem esses espíritos através da psicofonia. A responsabilidade dos nossos irmãos, chamados doutrinadores, que eu não gosto dessa palavra, mas que verdadeiramente são terapeutas espirituais, terapeutas de espíritos na erraticidade, que apesar dos defeitos dos médiuns, dos erros dos médiuns, todos estão predispostos, estudando, treinando, exercitando a caridade com esses irmãos que vivem nesses conflitos da erraticidade.
dos sofrimentos morais, olha a importância dessa doutrina de luz. Os nossos irmãos encarnados, quando têm algum problema, algum sofrimento, alguma doença, vão aos hospitais obter ajuda dos médicos, dos enfermeiros. Aqueles que precisam dos psicólogos, aqueles que estão depressivos, encontram profissionais dedicados para ajudá-los. E os nossos irmãos na erraticidade, onde eles encontram esses hospitais, esse consolo, nas casas espíritas, através do trabalho dos médiuns, que foi dado por Deus por acréscimo de misericórdia pelos erros que cometeram no passado. Então, meus irmãos, essa doutrina de luz, quando estudada com afinco, com dedicação, quando exercitada com esses irmãos da erraticidade, treinada com eles, com benevolência, com amor, com compaixão, com empatia, ela enriquece muito a todos nós. Mas continuando, não é só de sofrimentos que os nossos irmãos vivem na erraticidade. Porque aqui diz, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Flui, meus irmãos, uma felicidade incomparável. A doutrina nos mostra isso, nos dá essa certeza. Ora, todos nós aqui, aqueles entes queridos que se foram, que trabalharam no bem, e quantos nós encontramos que trabalham no bem? E se a gente também trabalhar no bem, se a gente for justo, se a gente seguir a moral do Cristo, o que nos espera na erraticidade, se fizermos a nossa parte, vão ser uma felicidade indizível, incomparável, sem o materialismo. Também nisso, portanto, há muitas moradas. Olha só, também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Olha os universos paralelos. Olha eles se entrelaçando. Vejam isso nas nossas sessões mediúnicas de terça e quinta. Nós, médiuns encarnados, neste universo, entrelaçamos com o universo paralelo que está interagindo, que está em contato
com o nosso universo. Então aí também nesse sentido existem várias moradas. Como diz aqui, embora não circunscritas, nem localizadas. E aí, meus irmãos, quem não ainda assistiu o filme Nosso Lar, vai entender isso que nós estamos falando. Assista. Essa morada que é o nosso lar, onde existe esse universo, onde existe essa cidade espiritual, e que todos possam entender essa beleza. Esse encontro entre parentes, lá fala sobre o encontro de uma família. Vejam um filme, leiam um livro, Nosso Lar. E vocês vão passar a entender melhor isso do que eu estou falando. Dessa morada que nós temos. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos ficar ao léu. Jesus nos disse que nenhuma de suas ovelhas vai ser perdida. E isso nos dá uma força, uma vontade de querer progredir, de querer ser melhor, de querer amar o próximo, de ter empatia com o próximo. É isso, meus irmãos. É isso que a doutrina nos traz. Com essa compreensão de hoje, com a ciência de hoje. Essas palavras que Jesus nos trouxe ainda são atuais, verdadeiras. E será por muitos e muitos anos, porque eu digo para vocês que é um código moral do universo. É um código de ética. E vai servir para toda a eternidade. Essa moral de Jesus, que a doutrina nos fala, quando nós entendermos ela plenamente, é como se tivéssemos uma carteira de motorista que pudéssemos dirigir por todo o universo. Olha que lindo! Quando nós compreendermos e praticarmos toda a moral de Jesus, nós, como cidadãos do universo, vamos poder dirigir por todo esse universo de Deus. E graças a Deus por nos trazer essa doutrina e nos fazer e para que nós entendamos a sublimidade de Deus e a sublimidade de nosso amado Mestre Jesus.